No mundo da WWE, poder, tamanho e uma compleição física quase sobre-humana sempre estiveram no centro das atenções. Muitos superstars eram admirados por seus impressionantes músculos, mas, ao mesmo tempo, uma pergunta incômoda cresceu ao longo dos anos. Quão naturais eram esses corpos, de fato? Esteroides se tornaram um companheiro silencioso da história do wrestling. Alguns nomes permaneceram meros boatos, outros deixaram rastros difíceis de ignorar. Hoje, iniciamos uma jornada pelos 10 primeiros nomes cujas mudanças físicas levantaram as maiores dúvidas. E tudo começa com uma história que ecoa até hoje. 1. Eddie Guerreiro. A história de Eddie Guerreiro é contada no wrestling até hoje com profunda tristeza, pois mostra o lado sombrio de uma indústria na qual os esteroides foram, por muito tempo, considerados um meio de sobrevivência. Já antes de sua época na WWE, Eddie era um wrestler excepcionalmente talentoso, conhecido por seu brilho técnico, sua velocidade e seu estilo único. Sua estrutura corporal na época era equilibrada e atlética, completamente suficiente para impressionar no mais alto nível. Mas com sua ida para a WWE, o ambiente mudou drasticamente. Em uma liga onde enormes pacotes musculares eram considerados um padrão não dito, Guerreiro parecia pequeno ao lado de nomes como Triple H ou Batista, seja por pressão externa ou pelo desejo de acompanhar. Pouco tempo depois, seu corpo começou a mudar visivelmente. Seus músculos ficaram mais definidos, seu tronco consideravelmente mais maciço. A diferença para seus anos anteriores era quase impossível de ignorar. Fotos e gravações do ringue mostravam uma transformação que deixou muitos fãs pensativos. Com essa nova compleição física, no entanto, vieram consequências graves. Em 2005, Eddie Guerreiro morreu de forma completamente inesperada devido a um coração dilatado. Embora os esteroides não fossem o único fator, eles desempenharam um papel em uma perigosa combinação de estresse, estilo de vida e desgaste físico. Sua história deixou uma pergunta dolorosa. Quantos anos Eddie ainda poderia ter brilhado no ringue se o preço por esse corpo não tivesse sido tão alto? 2. Rey Mysterio. Rey Mysterio sempre foi considerado na WWE o símbolo de velocidade, técnica e o estilo inconfundível do lucha livre. Com sua estatura mais baixa, ele provou ao longo dos anos que o tamanho não é tudo para encantar o público. Em seus primeiros anos na WWE, Rey apareceu com um corpo esguio e atlético, perfeitamente alinhado com seu estilo de wrestling explosivo e arriscado. Exatamente essa aparência o tornava tão autêntico para muitos fãs. Mas com o tempo, seu corpo começou a mudar visivelmente. Seus ombros ficaram mais largos, os braços mais musculosos e seu peito muito mais proeminente do que antes. Essa mudança foi surpreendente, especialmente para um wrestler que, apesar da idade e dos combates duros, continuava a mostrar uma mobilidade excepcional. Muitos fãs se perguntavam como era possível construir tanta massa muscular e, ainda assim, manter essa agilidade extrema. As discussões ficaram ainda mais intensas quando Rey Mysterio foi temporariamente suspenso no âmbito do programa de bem-estar da WWE, embora nunca tenha sido explicado publicamente quais substâncias estavam envolvidas. O próprio Rey nunca confirmou abertamente esses rumores e sempre se referiu à disciplina, treinamento e paixão. No entanto, a comparação entre sua aparência inicial e posterior deixa dúvidas. Era realmente apenas trabalho duro? Ou havia mais do que se podia ver? Independentemente disso, Rey Mysterio continua sendo uma lenda viva, cujo legado não pode ser apagado nem mesmo por essas perguntas. 3. Jordynne Grace. Quando se fala em suspeita de esteroides no wrestling, o foco geralmente recai sobre os homens. Mas também no wrestling feminino, houve nomes que levantaram discussões repetidamente, e Jordynne Grace, sem dúvida, faz parte deles. Já no início de sua carreira, ela se destacou por uma compleição física que se diferenciava claramente da de muitas outras wrestlers. Seus músculos eram pronunciados,
seus ombros largos. Sua aparência geral transmitia força e intransigência. Essa imagem rapidamente se tornou sua marca registrada. Com o passar dos anos, esse desenvolvimento físico tornou-se ainda mais evidente. Se compararmos gravações antigas com sua aparência posterior, um aumento massivo na definição muscular é difícil de ignorar. Braços, costas e pernas, de repente pareciam significativamente mais volumosos, quase excepcionais para o wrestling feminino. Além disso, fãs atentos notaram uma mudança em sua voz, que ao longo do tempo soou mais grave e potente. Especialmente para mulheres, isso é frequentemente considerado um ponto sensível, pois as mudanças hormonais são notadas mais rapidamente e levantam questões sobre possíveis substâncias para melhoria de desempenho. A própria Jordynne Grace nunca confirmou esses rumores, mas também nunca os negou explicitamente. Defensores apontam para treinamento árduo, disciplina férrea e nutrição consistente. Críticos permanecem céticos e se perguntam se uma mudança tão rápida e visível é realmente possível apenas de forma natural. Onde termina o trabalho duro e onde começa a zona cinzenta do wrestling? 4. Vince McMahon. Quando o assunto esteroides no wrestling vem à tona, muitos pensam primeiro nos atletas no ringue. Mas um dos nomes mais controversos é justamente o homem por trás dos bastidores, Vince McMahon. Como presidente de longa data da WWE, ele não era um wrestler clássico, em tempo integral, mas seu próprio corpo sempre esteve no foco da atenção pública ao longo dos anos. Já durante o notório processo de esteroides no início dos anos 1990, McMahon admitiu ter usado substâncias para melhoria de desempenho no passado, numa época em que ainda eram legais. No entanto, essa declaração nunca conseguiu dissipar completamente as dúvidas. Especialmente no final dos anos 1990, sua transformação física causou grande alvoroço. Quando Vince McMahon entrou no ringue pela primeira vez em 1998, ele ainda parecia relativamente discreto. Mas pouco tempo depois, ele se apresentou com um tronco maciço, peito volumoso e músculos claramente protuberantes. Para muitos fãs, essa mudança foi surpreendentemente rápida, especialmente para um homem que, ao mesmo tempo, dirigia uma empresa bilionária. Seu tom de pele notavelmente avermelhado, a definição muscular extrema e sinais como um peito incomumente desenvolvido levaram a novas especulações. Mesmo que McMahon nunca tenha admitido ter continuado a usar esteroides após a proibição, uma questão central permaneceu. Tal transformação é realista apenas com treinamento? Ou há mais por trás? A verdade só Vince sabe, mas a suspeita acompanha seu nome até hoje. 5. Chyna. No final dos anos 1990, enquanto a WWE entrava na era de personagens provocadores e personalidades extremas, Chyna se destacava de uma maneira totalmente diferente. Numa época em que a maioria das wrestlers tinha uma aparência esguia e classicamente feminina, ela se apresentava com ombros largos, braços fortes e uma massa muscular que ofuscava até muitos colegas masculinos. Sua presença parecia revolucionária, mas ao mesmo tempo levantou imediatamente questões controversas. Rumores sobre um possível uso de esteroides se espalharam rapidamente. Várias vozes do meio do wrestling sugeriram que tal físico seria difícil de alcançar para uma mulher apenas com treinamento e dieta. Especialmente o rápido ganho muscular, a densa definição e as claras mudanças físicas reforçaram essa impressão. Chyna, por sua vez, manteve silêncio consistente sobre essas acusações e nunca se manifestou publicamente sobre possíveis substâncias para melhoria de desempenho. Mais tarde, ela falou abertamente sobre sua dependência de medicamentos e estimulantes após sua saída da WWE, o que dificultou cada vez mais sua vida fora do ringue. Mas nem mesmo essa abertura conseguiu dissipar a suspeita persistente. Especialistas em fitness concordaram amplamente anos depois que um crescimento muscular tão extremo em mulheres seria quase impossível sem suporte hormonal. Independentemente da verdade, Chyna continua sendo um ícone que mudou o wrestling feminino para sempre.
mas seu legado está intrinsecamente ligado a uma pergunta que até hoje não foi respondida definitivamente. 6. Drew McIntyre. Quando se fala nas mudanças físicas mais drásticas na WWE moderna, o nome Drew McIntyre surge quase que inevitavelmente. Em seus primeiros anos, especialmente durante sua passagem pelo grupo 3MB, McIntyre parecia solidamente construído, mas de forma alguma excepcional. Ele tinha um corpo bem proporcionado, mas ao lado das montanhas de músculos dominantes das principais estrelas da época, ele passava quase despercebido visualmente. Sua aparência refletia exatamente isso. Talento presente, mas sem a aura física de um wrestler de main event. Após sua saída da WWE e o posterior retorno, no entanto, um Drew McIntyre completamente diferente se apresentou. Em sua já grande estrutura, ele havia construído uma massa muscular massiva. Ombros, peito e braços pareciam significativamente mais largos e mais definidos do que antes. A mudança foi tão notável que muitos fãs mal podiam acreditar que estavam vendo o mesmo wrestler. O ex-performer de mid-card havia se tornado de repente um lutador imponente com a aura de um verdadeiro guerreiro. Essa transformação levou inevitavelmente a especulações. Tal salto físico era possível em tão pouco tempo apenas com treinamento? McIntyre sempre enfatizou disciplina, trabalho duro e um novo estilo de vida. No entanto, uma ponta de dúvida permaneceu para muitos observadores. Independentemente disso, esse desenvolvimento físico mudou fundamentalmente sua carreira e o levou ao topo da WWE. Mas a pergunta permanece: esse caminho foi realmente livre de atalhos obscuros? 7. Davey Boy Smith. Davey Boy Smith, mais conhecido como British Bulldog, foi uma das figuras mais marcantes da WWE nas décadas de 1980 e 1990. Com seu estilo de wrestling poderoso, cabelos longos e uma constituição física impressionantemente musculosa, ele rapidamente se tornou um favorito do público. Sua aparência era quase a de um super-herói, mas foi justamente essa compleição física que levantou dúvidas precocemente. Muitos se perguntavam como um wrestler do Reino Unido poderia desenvolver um corpo tão massivo e definido. Já durante sua época ativa, circulavam rumores sobre um possível uso de esteroides. Colegas e insiders sugeriam repetidamente que sua massa muscular extrema dificilmente poderia ser explicada apenas por treinamento e nutrição. Especialmente seus ombros largos, a densa musculatura peitoral e os braços fortemente desenvolvidos eram considerados notáveis. Além disso, havia relatos de problemas de saúde, incluindo problemas cardíacos e dores crônicas, frequentemente associados ao abuso de substâncias para melhoria de desempenho. O trágico ápice veio muito cedo. Davey Boy Smith faleceu aos 39 anos, um destino que muitos associaram aos anos de estresse físico e possíveis decisões erradas. Embora ele nunca tenha admitido publicamente ter usado esteroides, seu nome permanece intrinsecamente ligado a esse debate. Seu legado representa força bruta e grandes sucessos, mas também a amarga pergunta sobre qual foi realmente o preço dessa força. 8. Dynamite Kid. Na história do wrestling, poucos nomes tiveram uma influência tão duradoura quanto Dynamite Kid. Ele era considerado um performer revolucionário, cujo estilo rápido, duro e técnico moldou toda uma geração de wrestlers. Apesar de sua estatura relativamente pequena, ele conseguiu prevalecer contra oponentes significativamente maiores. Mas foi justamente essa desvantagem que levou cedo a decisões que mudariam seu corpo para sempre. Para conseguir competir com wrestlers fisicamente superiores, Dynamite Kid recorreu a esteroides já em tenra idade. O efeito foi rapidamente visível. Seu corpo tornou-se significativamente mais musculoso, denso e potente, o que lhe abriu caminho para grandes promoções. Para muitos fãs, essa transformação foi impressionante, mas o preço a pagar foi enorme.
A combinação de treinamento extremo, estresse intenso no ringue e uso regular de esteroides desgastou seu corpo maciçamente. No início dos anos 1990, ele foi diagnosticado com um coração fortemente dilatado, um claro sinal de alerta. Os médicos deixaram claro que sua vida estaria em perigo se ele continuasse. Dynamite Kid teve que parar com as substâncias, e as consequências foram inconfundíveis. Sua outrora impressionante compleição física desapareceu, deixando para trás um corpo enfraquecido que não conseguia mais alcançar seus desempenhos anteriores. Sua história ainda hoje serve como um exemplo de alerta de quão rapidamente a fama e a força física podem cobrar seu preço destrutivo. 9. Ahmed Johnson. Ahmed Johnson foi um dos wrestlers da WWE que talvez não se destacou por uma carreira longa ou particularmente bem-sucedida, mas cuja constituição física deixou uma impressão duradoura. Já em sua primeira aparição, ele se destacou por uma estatura maciça, músculos extremamente desenvolvidos e uma simetria corporal quase perfeita. Para muitos fãs, ele personificava força bruta e domínio físico, uma aparência que imediatamente atraía a atenção e o diferenciava dos outros. Ao contrário de muitos outros nomes desta lista, Ahmed Johnson fez mais tarde uma rara declaração aberta. Ele admitiu que os esteroides desempenharam um papel em sua época ativa e explicou quão onipresentes as substâncias para melhoria de desempenho eram no wrestling naqueles tempos. A pressão competitiva era enorme, e um corpo imponente frequentemente decidia sobre oportunidades e tempo de uso. Essa honestidade foi incomum, mas confirmou o que muitos já suspeitavam. Após sua saída da WWE, houve uma mudança drástica. Quando ele mais tarde apareceu sob o nome de Big T, pouco restava de sua definição anterior. Sem esteroides, seu corpo perdeu visivelmente massa muscular. O peso aumentou e sua presença física mudou completamente. Esse desenvolvimento deixou claro o quão fortemente sua aparência anterior havia sido influenciada por substâncias. A história de Ahmed Johnson levanta uma pergunta clara. Quão real era a força que os fãs admiravam na época? 10. Maven Maven é um exemplo particular de quão grande podia ser a pressão sobre jovens wrestlers na WWE. Antes de entrar nos holofotes, ele era um professor de educação física comum. A vitória no reality show Tough Enough, em 2001, o catapultou de repente para o maior palco de wrestling do mundo. No início, Maven possuía uma compleição física atlética e equilibrada, suficiente para começar, mas muito distante dos físicos massivos que dominavam o vestiário da WWE na época. Nos bastidores, rapidamente ficou claro que o talento por si só muitas vezes não era suficiente. Maven relatou mais tarde abertamente que ninguém lhe ofereceu esteroides diretamente, mas as dicas eram sutis e inequívocas. Conversas sobre certos suplementos e comparações com os corpos de estrelas estabelecidas transmitiam uma mensagem clara. Quem quisesse sobreviver, precisava ganhar fisicamente. Após uma lesão em 2002, Maven decidiu experimentar substâncias para melhoria de desempenho para retornar mais forte. Quando ele voltou ao ringue, a mudança era óbvia. Seus braços pareciam maiores, os ombros mais largos, todo o tronco mais maciço do que no início de sua carreira. Esse novo corpo lhe trouxe mais atenção, mas também deixou claro a pressão sob a qual os jovens wrestlers estavam. A história de Maven mostra que o uso de esteroides nem sempre surge da ambição, mas muitas vezes do medo de ficar para trás. Quantos talentos tiveram que tomar decisões semelhantes sem que os fãs jamais soubessem? Esses 10 nomes representam não apenas grandes corpos e performances fortes, mas também uma era em que os limites eram frequentemente ultrapassados. Suas histórias mostram quão tênue pode ser a linha entre sucesso, pressão de expectativas e consequências físicas. O que disso foi necessário? O que poderia ter sido evitado? E quais lições o wrestling tira disso até hoje? Se você gostou deste vídeo, apoie o canal com um like.
Inscreva-se para mais histórias emocionantes de wrestling e ative as notificações. Escreva também sua opinião nos comentários. Qual dessas histórias mais te fez refletir?